Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica, professora da Rede Municipal de Educação de Palmas, trabalho na ETI Almirante Tamandaré e a nossa aula hoje será do componente curricular de História. Na aula passada nós falamos sobre cidadania, nós falamos sobre alguns artigos da Constituição do nosso país que nos ajudam a exercer a nossa cidadania e nós terminamos a nossa aula falando da nossa participação na administração pública, da cidade onde nós moramos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre povos e culturas, meu lugar no mundo e o meu grupo social. Nós vamos falar hoje sobre a religião, sobre o papel da religião na formação da sociedade, sobre a religião nos povos antigos. Então, meninos, vamos pensar juntos aqui em quem nós acreditamos, quem nós somos. E religião, o que é a religião? Então, religião é crer num poder superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Professora, e qual é o papel das religiões na cultura para a formação dos povos antigos? Então, meninos, as primeiras grandes civilizações, elas se organizaram sob aspectos muito semelhantes e dois aspectos se destacaram na organização dessas civilizações. Uma delas foi a agricultura, que a gente já falou bastante nas aulas anteriores, e a outra foi a religião. Sim, meninos, porque naquela época o poder político ele era sustentado pelas religiões e por isso aquelas civilizações ficaram conhecidas como teocracias. Então, na antiguidade, a religião ela exercia uma grande influência política e ainda hoje, em alguns lugares do mundo, ela dita regras, ela influencia nas decisões administrativas, de uma nação. E no passado também a religião ela criou modelos de comportamento, ela ditava aquilo que as pessoas comiam, ela ditava como que as pessoas se vestiam, como hoje também ainda existe. E infelizmente, por causa da religião, aconteceram muitas guerras, muitas pessoas perderam as suas vidas. E para a gente entender melhor sobre a questão da religião na formação dos povos, nós vamos falar agora sobre algumas práticas religiosas no mundo antigo. E antes da gente comentar propriamente sobre essas práticas religiosas, eu gostaria de dizer para vocês que lá no mundo antigo, a maioria das práticas religiosas eram politeístas, isso mesmo. Mas, professora, o que é o politeísmo? Meninos, o politeísmo, como a própria palavra já diz, o prefixo poli significa a crença em vários deuses, em mais de um Deus, E esses deuses, eles têm nomes diferentes, função diferente e também importância diferente aí ao longo dos anos. Tranquilos? Essa imagem que eu trouxe para vocês, ela representa, só uma ilustração, alguns deuses lá dos povos antigos, na Grécia, tá? Nós vamos começar falando sobre práticas religiosas na Mesopotâmia, tá? Lembrando que a gente está falando do mundo antigo, há muitos anos atrás. Então, gente, para os mesopotâmicos, cada cidade tinha um deus. E aquele Deus, ele era o dono da terra. E como os homens eles viviam da terra, da agricultura, eles precisavam adorar aquele Deus, agradar aquele Deus para que o trabalho dele na terra fosse próspero, tá? Também os mesopotâmicos antigos, eles praticavam adivinhação, eles praticavam magia e astrologia. E os deuses, eles representavam elementos da natureza, o sol, a terra, o ar, tá? E também eles construíam grandes templos, e esses templos eles serviam de biblioteca, de armazém da produção deles, das suas riquezas, e servia como observatório astronômico. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês a respeito dos templos, como eu disse,
A religião, ela exercia ali uma influência muito grande sobre a política. Então, os templos, eles eram construídos, né? Eles eram grandiosos, eles eram muito bonitos, havia muitas esculturas, os instrumentos utilizados ali no templo, eles eram feitos de ouro, de prata, porque tudo isso simbolizava o poder do governo que estava ali em vigência, né? Então era importante que o templo também fosse luxuoso, grandioso. Professora, no Egito Antigo, como que eram as práticas religiosas? Bem, os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. E por isso, eles tinham muito cuidado com o corpo da pessoa depois que ela morria. Esse corpo, gente, ele era preparado, sabe? Ele passava por um processo de embalsamento, mumificação, porque para os egípcios, o corpo precisava ser preparado para garantir que aquela pessoa tivesse uma boa passagem dessa vida para outra vida, tá? E os deuses para os egípcios, eles tinham ali o poder sobre a vida e a morte, tá? Os templos também eram grandiosos, tinham bastante esculturas, porque os egípcios, eles tinham essa necessidade, né, de dar um rosto para o Deus que eles adoravam. E os templos, eles eram fechados para os sacerdotes e os faraós. Então, quando uma pessoa comum precisava receber uma graça ali de um Deus, ele procurava o sacerdote e aí ele pedia aquele sacerdote para oferecer ali o sacrifício em nome dele, para que ele pudesse receber então a sua graça. Tranquilos até aqui? Vamos seguindo então. Nós vamos falar agora sobre as práticas religiosas na Grécia Antiga. E até acredito que vocês já ouviram falar de alguns deuses gregos aí do mundo antigo, né? Então, meninos, para os gregos, não é? Os deuses, eles tinham aparência, virtude, comportamentos semelhantes aos dos seres humanos, é isso mesmo. Mas o que diferenciava os deuses das pessoas comuns era que os deuses, eles eram imortais, ok? Meninos, os deuses gregos, eles representavam forças, fenômenos da natureza. E para os gregos, os deuses habitavam no Monte Olimpo e de lá, esses deuses ficavam controlando ali a vida dos mortais. Os templos na Grécia também eram grandiosos, tá? Novamente eu ressalto, porque era símbolo de poder ali naquela época. Como eu disse, a religião no mundo antigo, a maioria, não é? Eram práticas politeístas, mas também haviam povos que praticavam monoteísmo, sim. Professora, mas o que é monoteísmo agora? Meninos, mono, né? Lembra? Então, os povos que praticavam religiões monoteístas eram aqueles povos que acreditavam em um único Deus, isso mesmo, era um Deus criador e que tinha um domínio sobre todas as coisas. E nós vamos conhecer também algumas dessas religiões que praticam o monoteísmo. E aí nós temos o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Nós vamos começar falando sobre a religião dos judeus, os judaísmos. Então, os judeus, eles acreditam que Jeová seja o criador do universo, é um ser onisciente, onipotente, onipresente e que influencia em todo o universo, isso mesmo. E ele tem uma relação especial com o seu povo, que são os próprios judeus. O livro que orienta a fé do judaísmo é o Torá. Agora nós vamos falar sobre o cristianismo. Bom, para os cristãos, seguidores do cristianismo, Deus, ele é o criador do universo e Jesus Cristo é o salvador da humanidade, tá? E o livro que orienta a fé cristã é a Bíblia. Bom, e o islamismo, professora? Bem, aqueles que praticam essa religião, eles creem que Deus é o único
incomparável e o propósito da existência humana é adorar esse Deus, tá bom? Eles acreditam nos profetas enviados por Alá e para eles o profeta mais importante é Maomé, mas eles também seguem ali as profecias, né, os ensinamentos de Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus, porque para eles Jesus também é um profeta. Então, nós vimos aqui algumas práticas religiosas do mundo antigo, práticas politeístas, monoteístas, e agora a gente vai só ressaltar sobre a importância dos templos naquela época e também nos nossos dias, né? Porque até hoje a religião está aí. Então, meninos, como eu disse, no mundo antigo, os templos, eles eram símbolos de poder ali daquele governo, daquele lugar onde o templo era construído. Por isso, os templos, eles apresentavam muitas esculturas, né? Tinham bastante objetos ali valiosos. E no mundo antigo, o templo, ele tinha a função de proteger os fiéis. Também nos templos era realizado comércio, o templo ele servia de armazém de riquezas e também como habitação dos deuses. E até nos dias de hoje, quer dizer então que lá no tempo antigo e ainda nos dias de hoje, os templos, eles são um lugar ali que os fiéis se reúnem para cultuar os seus deuses, as suas divindades. Também eles realizam cerimônias, né, de casamento, cerimônias funerais, não é? E é um local também para estudar as suas doutrinas, né? Cada religião estuda a sua doutrina ali nos seus templos. Tranquilos? Vamos seguir agora falando, gente, sobre Estado laico e Estado confessional, porque a gente já viu aí que a religião ela está muito presente na política, tá? Meninos, vocês sabem o que é um Estado laico? Vocês sabem o que é um Estado confessional? Muito fácil, prestem atenção aí, ó. No Estado laico, aquele país, nação que se declara como Estado laico, a religião ela não exerce nenhuma influência ali sobre a política, né, daquele local, na criação de leis, na aplicação de recursos públicos, né? Então, isso é o Estado laico. No Estado confessional, aí aquele país, aquela nação, ela já tem uma religião oficial ali declarada. Essa religião, ela interfere na criação de leis daquele país, daquele estado. Ela já interfere na aplicação dos recursos públicos, na administração pública de um modo geral, tá? E esse tipo de Estado convencional, né, confessional, ele está muito presente lá no mundo islâmico, não é? Lá no continente africano e no continente asiático. Meninos, e o nosso país, o Brasil? Na opinião de vocês, o nosso país, ele é um Estado laico ou um Estado confessional? Vamos pensar? Lá na Constituição Federal, no artigo 19, diz o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de independência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesses. E aí, depois de ler esse artigo, ficou fácil de saber, não é? O nosso país, ele é um Estado laico. E aqui, nessa imagem, a gente pode observar, não é? Há algumas manifestações religiosas aqui do nosso país. E tem mais, a nossa legislação, ela ainda prevê o direito à liberdade religiosa, e ela diz que essa liberdade é inviolável e que o Estado deve assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e garantir a proteção aos locais de culto e às liturgias, ok?
falamos sobre Estado laico, falamos sobre o Estado confessional e agora a gente vai falar de intolerância religiosa. Vocês já ouviram falar sobre isso? Professor, o que é intolerância religiosa? Meninos, a intolerância religiosa é quando uma pessoa ou um grupo religioso, ele quer ali impor a sua crença a outros, não é? E eles utilizam a violência verbal ou a violência física, é isso mesmo. Às vezes ele fala, né, coisas que magoam os outros ou desrespeita a religião do outro para impor a sua. E a intolerância religiosa, alunos, ela está presente na história da humanidade, sendo causadora de guerras e mortes de milhares de pessoas, isso mesmo. E aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, a intolerância religiosa, ela é tida como um crime. E no nosso país é um crime de ódio. Esse crime, ele é inafiançável, ele é imprescritível, tá bom? E a pessoa que pratica esse tipo de crime, ela pode pagar multa e ela pode até ser presa. Então, a gente viu em aulas passadas, quando nós falamos do exercício da nossa cidadania, que a gente vive mesmo num país de liberdade, mas que a gente tem que ter sabedoria para exercer essa liberdade. Lembrar sempre que o outro merece respeito, porque da mesma forma que você, que eu, nós não queremos ser desrespeitados, o outro também não quer. Então, quando a gente vai falar da nossa religião, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para não ofender e não magoar o nosso próximo. Meninos, a nossa aula chegou ao final. Muito obrigada por estar até no final com a gente. Eu gostaria de pedir a vocês que estivessem lendo o material de vocês, que vocês estivessem buscando as atividades na plataforma, respondam. Essas atividades, elas são importantes para que vocês fixem melhor esses conteúdos que nós estamos trabalhando. Não esqueçam de usar máscara quando saírem de casa, usem o álcool em gel, cuidem-se, um grande abraço e até a nossa próxima aula.